Beleza, gente, então vamos continuar aqui. Vou colocar meu mouse aqui no nosso laser e vamos para a questão 25 então. Ó, na 25 ele diz: as bacias de retroarco são formadas em limites de placas. A. Divergentes. B. Convergentes. C. Transtrativas. D. Transformantes. E E. Transpressivos. Então dá um pause aí se você quer responder essa pergunta antes da gente entrar na nossa resolução. Então vamos lá. Bom, gente, eu coloquei essa figurinha aqui para a gente conversar sobre o que significa, sobre o que é uma bacia de retroarco, né? Porque esse é o cerne da questão aqui que ele está perguntando. Então, eu vou colocar aqui na nossa caneta. Coloquei uns itens aqui para a gente ter em mente enquanto a gente conversa sobre como que essas bacias de retroarco são formadas. Então, essas bacias, em inglês, o nome delas é back arc. E aqui, nessas figuras, tá basicamente representada a forma pela qual elas se formam. Então, aqui primeiro, o que a gente tem? A gente tem uma placa subductante. Geralmente, essas bacias de back arc, ou de retroarco, se formam em arcos de ilhas, então é isso que está representado aqui, né? Então, inicialmente, a gente tem aqui essa subducção. Vai ter uma fusão parcial aqui dessa placa subductante, porque ela está cheia de água, basicamente, né? E isso vai fazer com que a litosfera da placa obductante, da placa de cima, também sofra fusão. Isso pode fazer com que haja magmatismo, mas também pode fazer com que nem está aqui na figurinha B, com que haja uma fusão do próprio arco, basicamente, e que haja uma ascensão desse magma de forma que seja criado, como está mostrado aqui, um centro de espalhamento aqui nessa região, tá? Então, basicamente, você está formando um centro de espalhamento, tipo um centro de espalhamento mesoceânico, mas muito mais menos prolongado e também menos espesso, né, digamos, do que uma cadeia mesoceânica, mas você está tendo aqui uma bacia sendo formada, porque você está tendo um espalhamento aqui atrás do arco, né? Por isso que se chama uma bacia de back arc, atrás do arco, que nem eu coloquei aqui no nosso primeiro item. E daí aqui já está formada, nessa parte C aqui, já está formada aqui a nossa bacia de back arc. E muitas vezes o que vai acontecer aqui? Essa zona de trincheira, que a princípio estava aqui, ela sofre um rollback, que eles falam, ou seja, ela vai em direção oceânica, vai em direção ao oceano. Ela se move aqui nessa figura, ela está se movendo para leste, né? Então a trincheira agora passa a estar aqui. E basicamente aqui você tem um novo arco sendo se formado, né, nessa região, tá bom? Então foi isso basicamente que eu tentei colocar aqui nesses nossos pontos, tá bom? E uma das coisas que podem te fazer lembrar sobre o quão especiais são essas bacias é o fato de que, a princípio, foi uma surpresa muito grande quando os primeiros geólogos se deram conta de que isso acontecia, principalmente nesses arcos de ilhas, porque essas bacias de retroarco só se formam quando você tem um limite convergente. Então, elas só se formam quando você tem um limite convergente. Mesmo assim, você tem um espalhamento aqui atrás do arco, formando essa bacia de retroarco, tá? Então, aí, isso já dá pra gente, na verdade, a nossa resposta aqui, né? Que vai ser que as bacias de retroarco são formadas em limites de placas convergentes, beleza?